Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículos de 1 a 5. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a sua própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Amém. Nós iremos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito Santo de Deus sobre o entendimento da sua palavra e a aplicação dela aos nossos corações. Oremos, portanto. Senhor, nós rendemos graças ao teu santo nome, porque temos diante de nós a tua palavra infalível, palavra que não vem por inspiração da inteligência de homens, mas pela inspiração do teu Santo Espírito, e que foram registradas e chegou até nós, e temos a liberdade de publicamente abri-la e lê-la. Suplicamos que o teu Santo Espírito nos ilumine, para que possamos compreendê-la e sermos edificados por ela e aplicá-la ao nosso coração, para que o Senhor, pelo teu Espírito e pela tua palavra, nos guarde, Senhor, do precipício da apostasia. Dependemos do Senhor, como já te dissemos há pouco, ó Deus, e dependemos também da iluminação, do entendimento do teu Santo Espírito. Por isso nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, este capítulo, como fica evidente pela leitura que fizemos, em especial no versículo de número 1, ele fala a respeito da apostasia dos últimos tempos, ou da última hora, conforme o registro na carta de João. Porém, este tema da apostasia, que é o abandono da fé por aqueles que outrora professavam a fé no Senhor Jesus Cristo e a fé no ensino apostólico, por um motivo ou por outro, abandonam esta fé outrora professada, dando as costas e vivendo contrariamente ao ensino da palavra de Deus. É isto que significa apostasia, conforme veremos logo em seguida. Mas isto que Paulo traz à tona aqui, neste capítulo de número 4, na verdade não é novidade. Nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, nem nesta própria carta que temos lido e temos entendido e aplicado aos nossos corações. Ele vai utilizar um outro termo para se referir à apostasia dos últimos tempos, já no primeiro capítulo desta carta, e nós já passamos por ele. Os irmãos lembram que no capítulo 1, o apóstolo Paulo inicia a carta falando a respeito da sua autoridade apostólica. E não é sem razão que ele fala a respeito da sua autoridade apostólica no início desta carta, pois o seu objetivo é instruir a Timóteo a respeito dos falsos mestres,
para que Timóteo saiba combater as heresias proferidas por estes que faziam parte da igreja e que eram mestres e falsos profetas da igreja em Éfeso. Então, é por esta razão que o apóstolo se dirige a Timóteo, falando inicialmente da sua autoridade, e que Timóteo, debaixo da autoridade apostólica do apóstolo Paulo, tinha toda a autoridade, todo o conhecimento para combater as heresias e os falsos mestres, pois ele tinha a verdade em seu coração e ele tinha o dom e o chamado para ser o proclamador da palavra naquela igreja de Éfeso. Os irmãos devem estar lembrados do verso 3 do capítulo 1, quando o apóstolo, se referindo à sua viagem, ele repete aquilo que era já do conhecimento de Timóteo. Quando ele diz: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Esta palavra outra doutrina, a palavra outra, se refere a uma doutrina diferente, ou seja, uma doutrina diferente da doutrina ensinada pelo apóstolo Paulo aqui especificamente. Portanto, todo aquele que ensina uma doutrina, que traz um ensinamento à igreja, que seja distinto do ensinamento bíblico, e aqui no caso especial, do ensinamento do apóstolo Paulo, ou do ensino apostólico de uma forma geral, esta doutrina é falsa. E esta doutrina advém de falsos mestres. Por mais religiosos que eles possam parecer, qualquer doutrina distinta do ensino apostólico e, obviamente, bem interpretada, é uma falsa doutrina e nós devemos estar alertas quanto a isto. Este é o propósito do apóstolo Paulo. Mas ainda aqui, no capítulo 1, ele vai utilizar dois termos que não é a palavra apostasia usada no capítulo 4, mas tem o mesmo significado. Os irmãos vão observar que o apóstolo Paulo, no capítulo 1, vai utilizar o verbo desviar e vai utilizar o verbo naufragar. E estes dois verbos são utilizados no mesmo sentido que é utilizada a palavra apostasia. Então, observem, por exemplo, no verso de número 6 do capítulo de número 1, quando ele diz: capítulo 1, verso de número 6: desviando-se algumas pessoas destas coisas, ou seja, da doutrina apostólica, perderam-se em loquacidade frívola ou em discussões inúteis. Observe a palavra desviar, o verbo desviar. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola ou em discussões inúteis. Portanto, a palavra desvio aqui utilizada é o desvio da fé. É tomar um outro rumo que não aquele rumo proferido pela instrução apostólica. Então, esse tipo de desvio aqui não é um tipo de desvio, por exemplo, quando Davi pecou, se arrependeu e retornou ao caminho da verdade. Foi um desvio transitório. Aqui não, é um desvio definitivo, a ponto de se perderem em loquacidade frívola. Portanto, o apóstolo Paulo, já no capítulo 1, fala a respeito da apostasia dos últimos tempos por parte de alguns que se desviaram da fé bíblica, da fé apostólica. Essa mesma palavra que é utilizada para o desvio é também utilizada no capítulo 6 desta primeira carta,
no versículo de número 21, observem capítulo 6, verso 21, que diz: pois alguns, professando-a, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Então, outrora professavam fé genuína e desviaram-se da fé. Portanto, o termo desviar é aplicado aqui no sentido de apostasia, de abandono da fé. Observe que o apóstolo Paulo aqui diz que eles professavam fé, portanto não era uma fé genuína, era uma fé que era professada, mas que no íntimo do coração ela não encontrou guarida para o sustento daqueles que outrora professavam fé, mas depois se mostraram que não eram de fato dos nossos, conforme a nossa leitura na liturgia, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo número 2. Eles estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se fossem, teriam permanecido conosco. O apóstolo João vai se referir a estes como falsos profetas, e que abandonaram a igreja e abandonaram a fé genuína. Nos nossos dias, parece que as coisas se complicam ainda mais. Por quê? Porque há igrejas inteiras desviadas da fé bíblica, da fé apostólica, e continuam a serem chamadas de igrejas, e que de evangelho não tem absolutamente mais nada, a não ser algumas expressões, como Jesus Cristo é o Senhor. E nós às vezes temos receio, mas a palavra de Deus nos garante, com temor e com muito cuidado, a podermos identificar o que é genuíno e o que é falso. E estas, segundo o livro de Apocalipse, são chamadas de sinagoga de Satanás, pois têm uma aparência de igreja, mas não são igreja. O próprio Jesus é que nos ensina a respeito disso. No versículo 19 do capítulo 1 de 1 Timóteo, ele vai agora utilizar a expressão naufrágio, naufragar. Observem, o apóstolo Paulo diz o seguinte: mantendo fé e boa consciência, se referindo ao pastor jovem Timóteo, porquanto alguns, mais uma vez alguns, não são todos, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar da fé, vieram a sucumbir. Outrora professavam fé genuína, faziam parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, mas naufragaram, sucumbiram e continuavam na igreja a ensinar. Por isso que o apóstolo Paulo alerta a Timóteo a respeito desta situação, e que ele não deveria tolerar este tipo de ensino na igreja do Senhor Jesus Cristo, em hipótese alguma, porque eles não só se desviaram, como eles naufragaram na fé. E Paulo vai ainda mais longe, porque no verso seguinte, verso 20, ele dá nome a alguns destes que permaneciam na igreja, ensinando falsa doutrina, e ele teve que tomar uma postura radical, de uma disciplina, de uma excomunhão, em virtude destes falsos mestres ainda permanecerem na igreja. Observe o verso 20, dentre esses que naufragaram na fé, se contam Himeneu e Alexandre. Na segunda carta ele vai se referir a Fileto, um outro que também abandonou a fé.
os quais, diz o apóstolo Paulo, entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Todo abandono da fé é uma blasfêmia, porque eles não só abandonam a fé outrora professada, como eles passam a ser opositores e querem se colocar no lugar de Deus. Portanto, meus irmãos, este tema apostasia não é novo, embora Paulo, de forma talvez um pouco mais clara, mais explícita, traga aqui no capítulo de número 4, mas este tema não é novo. Na verdade, ele é tão antigo que nós já o encontramos no Antigo Testamento. Para que fique claro na mente dos irmãos, eu trouxe apenas um desses exemplos, talvez dos mais conhecidos, do rei Amazias, rei de Judá. E o registro se encontra em 2 Crônicas, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 25. Observe o que diz o verso 2 do capítulo 25 do segundo livro das Crônicas. Fez ele, se referindo ao rei Amazias, o que era reto perante o Senhor. Observe, o rei Amazias fez o que era reto perante o Senhor. Que bênção, que maravilha, o início da jornada deste líder em Israel. Não, porém, com inteireza do coração. E observe o registro do verso 14 de 2 Crônicas 25. Vindo Amazias da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tornou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Que coisa terrível. E o verso 27 ainda, de 2 Crônicas 25. Depois que Amazias deixou de seguir ao Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis. Porém enviaram após ele homens até Laquis, e o mataram ali. Que final trágico. Mais trágico do que a morte, o abandono do serviço ao Senhor, o abandono da verdadeira adoração. Portanto, ele começou bem a sua jornada, mas abandonou por completo. Que vida terrível! Abandonar ao Deus vivo e verdadeiro. É isso que as Escrituras nos alertam, chamando de desvio, naufrágio, apostasia. É isso que é apostasia. Mas a apostasia não está apenas nesse relato do capítulo 1. Quando nós expusemos o capítulo número 2, quando Paulo dá instruções a respeito do culto público, ele na verdade não foge do assunto, apostasia, abandono da fé, pois ele vai dar instruções a respeito do culto que agrada a Deus. E aí ele vai dar destaque aos papéis na igreja, por parte dos homens, por parte das mulheres, as nossas obrigações, os nossos deveres, aquilo que o Senhor quer que nos faça, que venhamos a fazer, servindo conforme o seu ensino. Qualquer desvio do culto verdadeiro é um desvio da fé bíblica, da fé apostólica. E também no capítulo de número 3, conforme já vimos, quando ele vai dar destaque a respeito dos ofícios da igreja, o ofício de presbítero e o ofício de diácono, a função e as qualificações de cada um. Para quê? Para preservar a sua igreja. Então Deus estabeleceu formas, maneiras de preservação da sua igreja. Então observe que todo livro,
todos os capítulos até o presente momento, de certa forma, falam a respeito da apostasia e do ensino correto, do ensino ortodoxo, do ensino apostólico. Em todas estas coisas, nos trazem lições que aqui são colocadas de uma forma um pouco mais explícita, um pouco mais clara. Também não é sem motivo, também não é sem razão, que o capítulo 3, que finalizamos no domingo passado, nos traz um ensino que por vezes é um pouco nebuloso para todos nós. Observe o verso 16 do capítulo 3 da primeira carta a Timóteo, que diz: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo, recebido na glória. O apóstolo Paulo encerra o capítulo 3, depois de ter dado instruções no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, antes do verso 16, a respeito da essência, da reverência, da adoração a Deus, pela pessoa e pela obra do Senhor Jesus Cristo. Todo o ensino que nos foi dado, até antes desse verso 16, ele foi dado visando a verdadeira piedade cristã. A piedade se encontra, a vida pia, a vida de reverência, de adoração verdadeira, se encontra, se encerra e tem como fonte a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Todo o ensino das Escrituras e todo o ensino da primeira carta a Timóteo, como de toda a Bíblia e de todo o Novo Testamento, ele tem um único propósito: a adoração verdadeira, não é outro. Qualquer desvio, qualquer apostasia, é a apostasia do culto, é a apostasia da adoração, é o abandono a Deus, ou de Deus, em tudo, em toda e qualquer atitude nossa, em tudo aquilo que venhamos a fazer, pois Deus nos fez para a verdadeira adoração. A adoração em espírito e em verdade. E Paulo aqui nessas palavras, no verso de número 15, conforme já vimos, ele nos diz e nos ensina a respeito da igreja como a guardiã da verdade. O firme fundamento onde as colunas são postas. É a igreja que tem que preservar a fé genuína. Não é o escritório onde eu trabalho. Não é a universidade onde eu estudei. É a igreja. Este é o papel da igreja. É a adoração em espírito e em verdade. Observe, em espírito e em verdade. Se há o abandono da verdade, há o abandono da verdadeira adoração, por completo. É sobre isto que o apóstolo Paulo, portanto, nos ensina nestes versos que acabamos de ler. Voltemos, portanto, para ele, do capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Nós temos aqui uma série de lições que podemos resumir da seguinte forma. O apóstolo vai nos falar a respeito do fato da apostasia.
ou facto da apostasia, para ficar mais claro para os portugueses. Ele vai também nos falar a respeito do ambiente no qual se dá esta apostasia. A apostasia se dá no ambiente da própria igreja. Os falsos mestres, eles fazem parte da igreja. Porque se ele está fora da igreja, ele está fora da igreja. Não pode apostatar de algo que ele não professa. Ele não professa fé. Então, o ambiente no qual se dá o abandono da fé é na igreja, é entre os nossos. Como foi o caso claro e explícito, relatado nos evangelhos, do próprio Judas, um apóstata. Fazia parte do grupo apostólico, fazia parte dos 12. Portanto, o falso profeta, o anticristo, sai do nosso meio. Portanto, igreja, abra os olhos, estejamos alertas quanto a isso. Então, nós temos o facto, a apostasia, nós temos o ambiente, que é a igreja, nós temos também o tempo no qual essas coisas passam a existir. O apóstolo Paulo se refere aqui como últimos tempos, última hora, o apóstolo João, últimos dias, em outras passagens diversas. Este é o tempo. Nós temos também aqui aqueles que são enganados, que ele vai chamar de alguns. São alguns da igreja que são enganados. Não são os mestres, os quais ele faz referência, mas as ovelhas que são enganadas pelos falsos mestres, que são apóstatas, e que fazem os outros se desviarem do caminho, pois este é o propósito dele. E os agentes, que são os falsos mestres, os quais ele faz referência como espíritos enganadores. A ferramenta utilizada pelos falsos mestres, o ensino. Esta ferramenta utilizada para o desvio da fé, o ensino. Do mesmo jeito que, pela fé, por ouvir a palavra de Deus, nós somos atingidos e somos convertidos, da mesma forma o desvio se dá pelo ensino. Ensino falso. E a fonte? A fonte dos falsos ensinos são os demônios. Terrível. São os demônios. Não é sem motivo que a Bíblia fala a respeito de Satanás como enganador, mentiroso, pai da mentira. E aqueles seus companheiros de trabalho, os demônios, também fazem esse serviço, têm esse papel. O apóstolo Paulo, portanto, com todo esse ensinamento a respeito da apostasia, tendo isto como um fato, e tudo subsequente deste ensino, especialmente no verso 1, ele diz que o Espírito afirma expressamente. Essa referência aqui, eu acho que quase todas as Bíblias, se não todas, trazem o Espírito em letra maiúscula, pois é uma referência ao Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é quem afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Portanto, isto que o apóstolo Paulo nos traz como ensinamento, não tem como fonte a capacidade, a inteligência, a filosofia de qualquer homem, seja ele quem for, mas é o próprio Deus que nos alerta que nos últimos dias ou nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Isso nos serve de alerta. Então, a fonte, observe o contraste, da verdade é o Espírito Santo de Deus, enquanto a fonte da mentira são os espíritos malignos.
Agora, o Espírito Santo de Deus fala através de pessoas. Não é uma voz do outro mundo, sobrenatural. Mas o Espírito afirma expressamente ou claramente esta verdade da apostasia dos últimos tempos por meio de profetas. Então, o que Paulo nos ensina aqui é que isto foi dado por meio de profecia. Talvez não da parte do próprio apóstolo Paulo, mas da parte de outros profetas, que havia muitos profetas no Novo Testamento, antes da escrituração da palavra de Deus, até o seu final no livro de Apocalipse. Nós temos, por exemplo, em Atos capítulo 13, uma referência a vários profetas que havia naquela igreja. Então, esta profecia, na verdade, que não é novidade, o próprio Senhor Jesus Cristo já falava a respeito dela, de falsos cristos, é dada por boca de profetas. Para ficar isto claro, eu trago algumas passagens bíblicas. Por exemplo, 1 Coríntios 12, 3, que já tivemos a oportunidade de expor, que diz assim: por isso vos faço compreender que ninguém que fala, é a mesma palavra utilizada lá, que o Espírito diz. Pelo Espírito de Deus, afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, o que o Espírito afirma expressamente ou claramente é proferido por boca de profeta. O apóstolo Paulo, portanto, faz alusão à profecia entre eles. 1 Coríntios 12, 13, que diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. E por último, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, o apóstolo Paulo já alertava a igreja de Éfeso a respeito dos falsos mestres que surgiriam na igreja de Éfeso, a igreja para a qual ele se dirige quando escreve esta primeira carta a Timóteo, é a igreja de Éfeso. Ele vai nos dizer no capítulo 20, a partir do verso 22, quando ele se despede da igreja de Éfeso, se despede dos presbíteros daquela igreja. Atos 20, a partir do verso 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Observem, o Espírito Santo me assegura, por meio de quem? De profetas como Ágabo, que no capítulo seguinte vai fazer referência. Mas já várias profecias diziam que Paulo iria passar por tribulações. Paulo faz referência ao Espírito Santo falando estas coisas, mas falando como? De uma forma sobrenatural, falando por boca de profetas. É verdade que hoje a profecia se dá pela exposição bíblica e não por algo sobrenatural, no sentido em que nós entendemos o sobrenatural, alguma coisa estranha ao cotidiano. Mas hoje é pela exposição da palavra de Deus. Por esse motivo, o apóstolo Paulo escreve esta carta. Portanto, meus irmãos, fica claro que de fato o que o Espírito afirma por boca de profetas. Essa palavra expressamente é uma palavra que denota ou que dá a ideia de que é algo que não há questionamento, não há contestação,
daquilo que o Espírito afirma expressamente. A palavra expressamente, que pode ser traduzida como claramente, é algo que o Espírito Santo de Deus nos fala, nos alerta, mas que não deve haver qualquer contestação, qualquer questionamento. É algo que é dito de forma terminal, sem dúvida alguma. Isto de fato ocorrerá. O que? Que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Últimos tempos, ou últimos dias, ou última hora, não pense os irmãos, como muitos pensam, que é algo que vai ocorrer já próximo à vinda do Senhor Jesus Cristo. Não. Últimos tempos na Bíblia se refere ao período entre a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo e a sua segunda vinda. Portanto, o apóstolo Paulo já estava a viver os últimos tempos. Timóteo estava a viver os últimos tempos. A igreja de Éfeso estava a viver os últimos tempos. Nós estamos a viver os últimos tempos. A apostasia já era uma realidade no tempo apostólico, tanto é que ele fala de alguns nomes, como Fileto, Himeneu, Alexandre, como foi o caso de Judas, o caso de Demas. Já era algo presente e continua a ser presente nos nossos dias. O que é que muda? Estas coisas se multiplicarão. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E por se multiplicar a iniquidade, muitos se esfriarão. Estas coisas se multiplicarão. Mas estas coisas estão presentes no nosso meio. A palavra de Deus está a nos alertar contra o falso ensinamento, os falsos mestres. Ela chama de últimos dias. Os irmãos devem lembrar de Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado concedendo dons aos homens. O apóstolo Pedro vai lembrar de Joel e vai dizer que nos últimos dias acontecerá que derramarei do meu Espírito. Portanto, ali já era os últimos tempos, os últimos dias. E continua até os dias de hoje, como guerras, rumores de guerra. Quando foi que deixou de existir isso? Na história humana, sempre existiu, se multiplicará e tem se multiplicado cada vez mais. Portanto, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Fé, repito, é a fé professada. O texto bíblico não está a nos ensinar que alguém que tem uma fé verdadeira, genuína, ele perde salvação, deixa de ter. Ora ele tem, ora ele não tem, ora ele volta a ter, ora ele deixa de ter a fé que ele já perdeu, mas que voltou a ter. Isso não existe na palavra de Deus. A fé destes, aos quais faz referência como apóstatas, e que são membros da igreja, alguns apostatarão da fé aqui, alguns dentre a igreja, pelo engano dos falsos mestres. Estes professavam fé, mas não tinham a fé genuína no coração, era apenas de boca. Então esse tipo de fé, de fato, ele deixa de existir, ele deixa de proferir, mas não é a fé genuína. E é a fé, como já trouxemos esse ensinamento aqui, eu acho que algumas vezes, é o conjunto, é o padrão de doutrina que já no período apostólico já estava bem estabelecido. E ele vai fazer referência, não de forma exaustiva, mas vai dar 2 exemplos aqui para nós. E esse abandono da fé, essa apostasia, se dá em virtude de quê? Da obediência. A obediência a quê? Observe, por obedecerem a espíritos enganadores.
Espíritos enganadores, aqui, é uma referência aos falsos profetas. São eles que, por inspiração, digamos assim, dos demônios, trazem o falso ensino. Fustigados, inspirados pelos demônios, eles trazem o falso ensino. Agora, de uma forma consciente. De uma forma consciente. Não é algo que se dá e que seja perceptível. Os irmãos lembram, não foi um caso de uma apostasia, do caso do Pedro, quando negou Jesus Cristo, mas o próprio Jesus diz: arreda Satanás. Ele era crente, ele tinha uma fé genuína, não apostatou dessa fé, não apostatou, mas ele foi influenciado pelo próprio demônio. Então nós, significa dizer que nós estamos sujeitos a termos alguma influência, não uma apostasia, mas uma influência. E observe, Pedro não ficou estribuchando pelo chão, se debatendo. Então são coisas que ocorrem sem que haja uma percepção do que se passa ali por trás daquele falso ensinamento. O apóstolo Paulo diz que tem como fonte espíritos enganadores e ensinos de demônios. Ele diz que isto é ensino de demônios. E quantos endemoniados há por aí afora e nós não sabemos, não percebemos, não é? Ou nas igrejas de uma forma geral. Porque as coisas não são assim tão perceptíveis ou evidentes. Qualquer falso ensino é ensino de demônios. Qualquer um, qualquer que seja. Mas Paulo aqui, ele vai se referir e vai dar destaque a algumas outras questões que envolvem isso. E que envolvem uma consciência da própria pessoa. Não é o demônio que será condenado, e essas pessoas, coitadas, nem sabiam. Elas fazem isso de vontade própria, por algum interesse financeiro, de poder sobre pessoas, que é isso que o homem busca. É ter as pessoas sob o seu domínio, sob o seu controle. Censurar aqui, censurar ali, e dizer o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. As pessoas são ávidas pelo domínio, pelo poder sobre os outros. E é isso que a gente observa aqui. Verso 2: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Hipocrisia é o termo tanto grego quanto latino para se referir àquelas representações no teatro grego, aquela máscara que se colocava, uma máscara com um sorriso, uma máscara com a tristeza, mas a pessoa que estava, o ator, a representar naquela peça, ele poderia estar com os sentimentos completamente avesso ao que a máscara representava, ou ao seu papel. Então daí que vem a palavra hipocrisia. Daí é que vem este termo, hipocrisia. É um dissimulado, é um cínico. Lembra que nós falamos sobre o papel do ofício do diácono, língua dobre, ou dobre, dupla, fala uma coisa aqui e lá fora fala outra coisa. Isso é um dissimulado, é um hipócrita. É um falso. Então, os demônios fazem isso pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a sua mente cauterizada, insensível, porque a própria consciência do homem, seja ele quem for, sabe o que é certo e o que é errado. Quanto mais estes que conheciam a palavra de Deus, que eram líderes na igreja, eram considerados evangélicos, eram chamados de irmãos, mas tinha a mente, a consciência aferroada, como quem
crava um ferro quente na pele e aquilo enrijece, fica insensível, pois a consciência deles era assim, insensível, aferroada, com brasa viva, e que já nem fazia questão de publicamente jorrar mentiras aos homens, dizer coisas que outrora eram absurdas e hoje falam sem a mínima, e não é isso que nós temos visto? Coisas que nos assustam na nossa própria geração, que outrora era diferente. Isso a gente vê no mundo, mas vê na igreja também. O contexto aqui é de igreja. Um ambiente no qual se dá isso é na própria igreja. Não há muitos evangélicos por aí e que são homossexuais, pastoras, pastores, e são evangélicos, igreja evangélica. Não há muitas pessoas que oram pelos bandidos, igrejas, para que Deus abençoe e que no seu roubo, no seu assassinato, Deus o proteja. Isso se chama hoje em dia de igrejas evangélicas. Consciência cauterizada. O apóstolo Paulo aqui não vai tratar do assunto de forma exaustiva, ele vai tratar de uma forma mais abrangente em toda a carta. Mas aqui ele vai fazer referência a duas dessas heresias que aparentemente, o que é que isso tem de heresia? Qual o problema disso? Verso 3, proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos. Era uma ou duas das heresias desses falsos profetas, falsos mestres. O que é que eles diziam? Eles eram ascetas, ou por influência dos judeus lá de Curã, daquela comunidade judaica, que viviam isolados, cuja religiosidade se manifestava no isolacionismo e na abstinência do alimento e do sexo, ou por parte, ou das duas coisas, né? Do que aquilo veio se chamar de gnosticismo, que nós também já falamos muitas vezes a respeito dos gnósticos, não é? Que diziam que o que era matéria era má, não era de Deus, e o que era espiritual e condenavam tudo que era relacionado à matéria, à física, não é? Então, por influência estes falsos mestres traziam ensinamentos como esse, de se abster do sexo. E eles orientavam a igreja: olha, não casem, o sexo é pecado. Para você ter uma vida de comunhão com Deus, você não deve ter relação sexual no casamento, nem no casamento. Fora o que virá, mas no casamento também não. Você deve se abster do sexo. Você não deve comer qualquer tipo de comida. Você deve, cada vez mais, trazer morte ao seu corpo físico. Pois essa é a genuína piedade, é a genuína consagração. É deixar os prazeres que o próprio Deus fez no mundo para viver uma vida de piedade. É se tornar um monasta, viver no monastério, isolado do mundo. Ora, não foi assim que Jesus viveu. Chamavam Jesus de publicano e pecador. Por quê? Porque ele vivia com aquele povo, e ele bebia com aquele povo, e ele comia com aquele povo. Então a verdadeira piedade não somos nós que decidimos o que é piedoso e o que não é. Eles queriam fazer dos homens escravos à mercê dos seus ensinamentos. Este é o grande problema. E que não revertia na verdadeira adoração, conforme o verso 16 do capítulo 3. É por isso que o apóstolo Paulo encerra o capítulo 3 falando da verdadeira piedade. Então vai falar do Senhor Jesus Cristo, da sua morte, da sua encarnação, da sua morte, da sua ressurreição, da sua exaltação.
Estas heresias desviavam os homens da verdade e da verdadeira adoração. Por isso que o apóstolo Paulo vai dar o teste teológico aqui no verso 3. Observe que proíbe o casamento, exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. As coisas que Deus criou são para serem desfrutadas. Não é pecado jogar futebol, ir à praia, andar de bermuda. Nós não podemos criar uma religião a mercê das nossas imaginações. O próprio Deus é quem determina a verdadeira piedade, é Ele, não somos nós. E a igreja é guardiã da verdade. Esse é o papel da igreja, de proclamar a verdade e nos proteger das heresias. Estes homens, portanto, queriam manter as pessoas sob o seu domínio, o seu controle. Eles tinham um controle remoto vindo lá do inferno para controlar as pessoas e dizer o que é certo e o que é errado. Paulo, então, se refere a Gênesis 1, quando Deus criou, e tudo que Deus criou, no final dizia: e eis que é muito bom. O que Deus criou para serem recebidos. E não só isso, porque quando você recebe as coisas de Deus e não devolve em gratidão, no mínimo você é um ingrato. Então a piedade está no facto de Deus reconhecer que Deus nos deu estas coisas para serem recebidas: o alimento, o casamento, o sexo no casamento, em ações de graças. É daí que surge o motivo pelo qual nós, sempre que vamos nos alimentar, damos graças a Deus. E às vezes nos esquecemos, não é? Somos gratos a Deus porque foi Deus que criou e nós recebemos porque Ele nos dá. É Deus quem nos nutre material e espiritualmente. Tudo vem de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Amém. Então, como é que eles estão a proibir algo que Deus criou para serem recebidos com ações de graças? Então, observe que a piedade está no fato não só de reconhecermos que tudo provém de Deus, mas de sermos gratos. É o que podemos devolver a Deus, é gratidão. E Senhor, muito obrigado. Isso não vem de mim, isso vem de Ti. E observe que ele diz: pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, e não pelos hipócritas, como eram estes homens e aqueles que o seguiam. Pois tudo, verso 4, que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. Nada. É claro que no contexto, é nada que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. Não é nada pecaminoso no sentido absoluto. Tudo que vem a mim, eu devo dar graças a Deus. Um adultério, um roubo, uma mentira, senão o apóstolo Paulo estaria em contradição absoluta e contrariando toda a palavra de Deus. Então, tudo que deve ser recebido é tudo que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. E por último, verso 5, porque pela palavra de Deus, pode ser uma referência a Gênesis, aquilo que Deus disse que era bom, e pela oração é separado, é santificado, diz o apóstolo Paulo. Portanto, veja, a oração é uma expressão de piedade. A gratidão é uma expressão de piedade e de reconhecimento daquilo que Deus fez por nós. E estas coisas são santificadas pela palavra de Deus e pela oração. E quantos de nós, de fato, temos sido gratos por termos o privilégio de termos Jesus Cristo
reinando em nossas vidas. E nas nossas orações sempre lembrarmos que Deus é o Criador e que Ele é o Redentor. E estas coisas só são possíveis e só têm sentido de piedade quando nós recebemos em oração, em gratidão. Senão não tem sentido nenhum. Porque o mundo também recebe as coisas que Deus criou. Recebe. Mas será que são gratos? Ou se esquecem de Deus? O sol, a chuva é derramada sobre todos. É a graça comum de Deus. E a gratidão? Pelos fiéis e por todos quantos professam a verdadeira religião e que conhecem plenamente a verdade. É isso que nos ensina esta passagem, esses 5 versos. Isso, portanto, nos serve de alerta, pois o contexto da apostasia se dá na igreja. Se dá por uma falsa liderança. O instrumento é um ensino, é um falso ensino, é um ensino distinto do ensino da palavra de Deus, quando bem interpretada. Porque Satanás usa a palavra de Deus, mas de forma distorcida. E tem como foco picuinhas, coisinhas, como é colocado aqui. A igreja é reconhecida assim, porque naquela igreja não come determinados alimentos, ou porque naquela igreja tem um dia que, se não guardar, vai para o inferno, e distorce completamente a palavra de Deus. O foco da igreja de Cristo é a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdadeira piedade, e é isso que Deus deseja para a nossa igreja, para a nossa vida, para cada um de nós. Então, que Deus seja honrado e glorificado com a sua palavra.